Se você é um cristão obediente à palavra de Deus, se você é um cristão que coloca em prática tudo aquilo que as Escrituras têm nos ensinado, você vai entender, você vai saber que confessar seus pecados é algo essencial e de extrema importância e proveito para a sua vida. Não tenham dúvidas de que Deus, Ele ama cada um de nós de uma maneira especial, de uma maneira grandiosa, com um amor incondicional. Porém, o perdão de Deus não é incondicional. O perdão que Deus tem a oferecer para nós, só recebemos mediante a confissão de pecados. Deus não pode nos perdoar se nós não confessarmos os nossos pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9 diz: se dissemos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos, Ele perdoa e purifica. O perdão de Deus está condicionado ao nosso arrependimento e à nossa confissão de pecados. É interessante que a palavra grega lá para confessar os pecados, ela vai dar origem a uma palavra que nós conhecemos, homologar, que quer dizer concordar. Eu estou concordando com Deus que eu sou um pecador quando eu confesso os meus pecados. Enquanto você tentar se justificar, enquanto você procurar justificativas para os seus erros, você será incapaz de confessar os seus pecados. Enquanto você não concordar com Deus que você é um pecador e disser: eu reconheço, Deus, eu sou um pecador, concordo com o que a tua palavra diz e com aquilo que eu sou, você será incapaz de confessar seus pecados. Sabendo que todos os pecados também eles são cometidos primeiramente contra Deus. Qualquer pecado que cometemos, primeiramente pecamos contra Deus. Também devemos saber que há pecados em que vamos cometer contra o nosso próximo, contra o nosso irmão, contra nosso cônjuge, contra os nossos filhos, contra os nossos amigos e até mesmo pessoas desconhecidas. Nós cometemos pecados contra elas. Penso que você tem confessado os seus pecados, sim, diante de Deus. Pelo menos essa é uma prerrogativa da fé cristã, a confissão de pecados diante de Deus. Não duvido disto. Mas será que você tem confessado os seus pecados diante do seu próximo? Você tem reconhecido os seus erros diante das pessoas que você tem errado, que tem ofendido diante a elas? Temos um mandamento recíproco que ele nos diz: confessai vossos pecados uns aos outros. Tiago capítulo 5, versículo 16, ele vai nos dizer exatamente isto. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados.
Muito pode, por sua súplica ou eficiência, a súplica do justo. Precisamos confessar os nossos pecados àquelas pessoas a quem nós ofendemos. E não é só confessar, eu pequei contra ti, tá bom, mas eu pequei e você é capaz de me perdoar. Você pode me perdoar por aquilo que eu cometi, que eu falei, que eu fiz contra você? Você deve saber que o pecado, ele faz separação entre pessoas. Ele faz separação entre o ofensor e o ofendido. Ele deixa uma mágoa. Ele quebra a comunhão. E não só entre os homens, mas também entre o homem e Deus. Porque todo pecado que eu cometo contra o meu próximo, eu também estou cometendo contra Deus. Então ele tanto quebra meu relacionamento na horizontal com o meu próximo, quanto na vertical para com Deus. E todas as vezes que eu cometo um pecado, duas opções estão à minha disposição. Todas as vezes que você comete um pecado, duas opções estão à sua disposição também. Esconder o seu pecado, eu não vou mexer com isso, eu não vou tratar disto. Ou confessar os seus pecados. Você pode fazer uma dessas duas coisas. Se você opta pela primeira, de esconder o pecado, ninguém mexe, ninguém toca aqui, eu preciso lhe dizer que a sua escolha, se você é um crente em Cristo, a sua escolha é semelhante ao homem natural, ao homem sem Deus, ao homem sem Cristo. Porque o homem natural, quando ele peca, ele não está interessado em se reconciliar com o seu próximo, nem se reconciliar muito menos com Deus. Ele não tem interesse em tratar o seu erro, em tratar o seu pecado. Antes, deixa isso para lá. Eu não quero nem saber mais dessa história. Não mexe nisso não. Por natureza, o homem sem Deus, ele foge, ele evita o ato de reconhecer o seu erro, de reconhecer o seu pecado. Isso se dá pelo seu orgulho, pela vergonha de dizer eu errei, me desculpa, me perdoa. Isso se dá por não querer sofrer ou por ter medo de sofrer as consequências do seu pecado. Então ele diz, eu não vou mexer nisso, eu não vou tratar isso, eu vou esconder este pecado. Por exemplo, um homem que se envolve em adultério, ele sabe que está errado. Ele sabe que está traindo a sua mulher, a sua esposa. Mas poucos, mesmo reconhecendo o erro e pedindo perdão diante de Deus, são poucos os que chegam para a sua esposa e dizem, eu pequei contra você, minha esposa. Eu te traí e me perdoa. Porque eles não querem sofrer as consequências do seu erro. Eles preferem esconder o seu pecado. E ao esconder seu pecado, você vai produzir algumas coisas. Vai trazer algumas coisas para a sua vida. Uma delas, você vai produzir engano para si mesmo. Você vai estar se enganando. Ele diz, o texto que lemos em 1 João diz, se você diz que não tem pecado, a si mesmo você se faz mentiroso. A palavra de Deus não está em você. Você está se enganando. Você está produzindo uma ilusão quanto à sua fé.
Não é uma fé verdadeira se você não confessa pecados diante de Deus. Se você não se arrepende diante de Deus, isto não é uma fé genuína. O pecado ele vai trazer angústias para a sua alma. Você vai se tornar angustiado, você vai ficar ferido. Você vai produzir mal para você mesmo. E conforme Provérbios 28:13 diz, você não prosperará nos seus caminhos enquanto você estiver escondendo os seus pecados. O pecado não confessado, ele lança raízes de amargura no seu coração. Ele quebra a comunhão com o seu próximo, ele quebra a sua comunhão com Deus. E essa raiz na sua alma, ela vai crescer de um modo a se tornar irreconhecível. Ela vai crescer de um modo que vai lhe levar a práticas que as pessoas vão olhar para você e vai dizer, mas isto é fulano? Este é aquele irmão mesmo que estava na igreja, que vivia na igreja? Ele vai fazer com que você nutra essa amargura, essa angústia, esse mal dentro de você, de uma forma tão obstinada, que você passa agora a não reconhecer mais o seu pecado, e você acha que está fazendo a coisa certa. Você age em defesa, em causa própria. Através do orgulho, de reconhecer os seus pecados, eu não quero tratar este pecado, eu não vou mexer com isso. Você se torna orgulhoso. Você se torna incapaz de reconhecer seu erro. Se torna soberbo porque você acha que está certo. Eu não quero que ninguém mexa aqui. Eu não preciso da opinião de ninguém. Você se torna incapaz de pedir perdão. Na direção oposta daquele homem que esconde os seus pecados, caminha o homem com Cristo. Aquele homem que tem Deus em sua vida, que tem o Senhor Jesus Cristo consigo. Aqueles que são filhos de Deus. Eles não têm prazer em esconder os seus pecados, antes eles desejam confessar os seus pecados. Eles desejam se arrepender dos seus pecados diante de Deus e diante do seu próximo. Ao escolher confessar os seus pecados, você está agindo em obediência para com a palavra de Deus, em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Você está demonstrando que a sua fé é uma fé verdadeira, é uma fé genuína, porque você vai dizer, eu sou um pecador, eu reconheço que sou falho, eu reconheço os meus pecados diante de Deus, peço perdão. Este é um princípio fundamental da fé cristã. Você demonstra a sua confiança na justiça de Deus. Senhor, eu errei, eu pequei, eu conto com a tua graça agora, para saber lidar com as consequências desse pecado. Eu me arrependo, eu confesso, não só diante de ti, Senhor, eu confesso diante das pessoas a quem eu ofendi. Eu sei que vai ter consequências, mas me dá a tua graça, eu confio na tua justiça, para que o Senhor me ajude a tratar este mal em mim. Você que confessa o seu pecado, você revela um desejo sincero de buscar o perdão de Deus. O desejo sincero de reparar o erro
com o seu próximo, caso você tenha o ofendido. Algumas pessoas e até sistemas religiosos, meus irmãos, ele pega esse texto de Tiago, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Eles pegam este versículo separado, isolado da passagem, para sustentar uma ideia que você deve confessar os seus pecados a várias pessoas, que você deve confessar o seu pecado a um líder religioso, por exemplo, no caso do catolicismo, ao padre. Eu, quando tinha uns 14 para 15 anos, minha mãe me colocou para fazer catecismo, aí foi fazer a crisma, e eu sei que um dia antes do crisma tinha lá uma história de confessar os pecados ao padre. Eu fiquei pensando, Deus já botou aquilo na minha cabeça, como é que eu vou confessar os meus pecados a uma pessoa que não pode me perdoar? Eu não pequei contra ele. Eu nunca ofendi aquele padre. Como é que eu vou pedir perdão a ele de uma coisa que eu não fiz contra ele? Sou um pecador, sim, cheio de pecados, sim, mas meu pecado foi contra Deus, foi contra outras pessoas, mas não contra aquele homem. Chegou a minha vez. Aí ele, diga, meu filho, eu digo, eu sou um pecador. Aí ele, eu sei. Eu digo, eu sou um pecador. Mas você não quer falar nada não? Eu digo, não, eu sou um pecador. E ali ele mandou fazer aquelas mandingas lá das rezas. E eu saí. Mas, meus irmãos, como é que eu vou confessar alguma coisa a alguém que não pode me perdoar? Não é isto que a palavra de Deus ensina, não é isto que esse versículo diz. Quando Tiago diz, confessai os pecados uns aos outros. Tiago está dizendo para você e para mim que devemos ir até a pessoa quem ofendemos e confessar, reconhecer o nosso erro, o nosso pecado diante dela. Você compreende isso? Quem é capaz e quem é que pode perdoar pecados, senão Deus? Que todo pecado que cometemos é contra Deus, ofendemos a Deus primeiramente, e quando cometemos pecado contra o nosso semelhante, a pessoa a quem ofendemos, ela sim pode nos perdoar. E se for cristão, eu digo mais, ela deve nos perdoar, porque também já estudamos aqui um mandamento mútuo que diz, perdoais uns aos outros. E o parâmetro, assim como Cristo vos perdoou. Então, se nós confessamos os nossos pecados diante de Deus, mas também confessamos os nossos pecados, a pessoa a quem nós ofendemos, ela sendo um cristão, ela tem o dever, a obrigação de nos perdoar, assim como nós também devemos perdoar aquelas pessoas a quem nos ofendem. Perdão de pecados, reconhecimento de pecados, confissão de pecados, devemos fazer? Sim, devemos. Mas a quem? A quem pode nos perdoar. Quem pode nos perdoar? Deus, porque todo pecado que cometemos é primeiramente cometido contra Deus, e a pessoa a quem nós ofendemos. Esta sim, nós devemos chegar diante dela. É isto que o mandamento diz. Ofendeu ao seu irmão, ofendeu ao seu próximo, chegue diante dele e confesse os seus pecados. Reconheça o seu erro. Por outro lado, meus irmãos, e aqui eu quero que você entenda bem, nada me impede de eu ter uma pessoa da minha confiança que eu possa chegar para ela e também confessar os meus pecados, mas não para que ela me perdoe, porque eu não pequei contra ela, mas para que ela me ajude
a tratar aquele meu erro. Me aconselhe para mim resolver o meu problema. Diante de Deus, e se eu ofendi alguém, se o meu pecado causou uma ofensa a alguém, que também eu me reconcilie, eu me arrependa diante desta pessoa a quem eu ofendi. Nada me impede de fazer isto. Agora precisamos também ter cuidado para procurar as pessoas certas, para que naquele instante que você erra ou comete o pecado contra aquela pessoa a quem você procurou, ela não fique com raiva de você porque você a ofendeu e comece a destilar os seus pecados, fofocar da sua vida diante de todo mundo. Então, é uma linha muito tênue. Precisamos procurar crentes verdadeiros, cristãos capazes, homens de Deus, que sejam de confiança para nos ajudar com os nossos pecados. A confissão de pecados, ela vai abrir caminho para a reconciliação. Eu reconhecer que eu estou errado, que eu pequei, é o primeiro passo que eu dou em direção a Deus para restaurar minha comunhão com Ele. É o primeiro passo que eu dou em direção ao meu irmão para dizer: eu te ofendi. Eu errei, eu pequei contra você. Eu lhe causei mal, eu lhe causei dano. Eu menti contra você. Seja qual for o seu pecado. A confissão de pecados é o primeiro passo que damos para a reconciliação, a fim de restaurar a comunhão entre o homem e Deus, mas também entre o homem e o homem. Porque, como vimos no início, o pecado, ele vai causar o quê? Separação. Quando eu ofendo alguém, quando eu ofendo a Deus, eu estou me separando, dando um passo, separando-me daquela pessoa a quem eu ofendi. Mas quando eu reconheço os meus pecados, eu estou dando um passo para esta reconciliação. Seja do homem para com o homem, seja do homem para com Deus. Logo, precisamos confessar nossos pecados diante de Deus. Precisamos confessar nossos pecados diante das pessoas a quem ofendemos. Coloque em prática, meu irmão. Coloque em prática, você que está me ouvindo através da internet, a confissão de pecados em sua vida. Exercite, pratique esta disciplina espiritual. É um mandamento, é uma ordem. Confessai os vossos pecados. Não é uma escolha. É uma ordem de Deus para você e para mim. Se você me permitir, eu vou te deixar algumas dicas, algumas sugestões que vão te ajudar nesta disciplina. Que vão te ajudar a você exercitar e praticar a confissão de pecados na tua vida. Primeira dica que eu quero deixar para você esta noite: tenha um coração humilde. Não seja soberbo. Não seja faltoso em dizer: eu não tenho pecado. Eu nunca ofendi ninguém. É mentira.
Não sou eu que digo, é a palavra de Deus, porque se você diz que não tem pecado, que nunca ofendeu ninguém, você está fazendo Deus mentiroso. Você está sendo mentiroso. Seja humilde e reconheça o seu erro, reconheça o seu pecado. Outro conselho: não tente justificar o seu erro. É o que mais nós vemos por aí, dentro de casa, você que tem filhos. Quando você encontra uma das crianças no erro, você vai, por que você fez isso? Foi porque fulano fez isso comigo. Por que você bateu nele? Porque ele bateu em mim. Por que você comeu isso? Porque fulano que me deu. Por que você brigou comigo? Porque você brigou comigo primeiro. Não tente justificar os seus erros. Confesse os seus pecados. Seja humilde. Arrependa-se. Outra dica: reflita sobre o que aconteceu em sua vida. Reflita o seu dia a dia. Como foi o seu tratamento com as pessoas? O que você falou para elas? Pense em cada palavra, em cada diálogo, em cada conversa que você teve, em cada briga, em cada discussão. Reflita sobre isso, seja humilde, reconheça, procure os seus erros. Não seja orgulhoso. Você deve procurar a pessoa a quem você ofendeu para pedir perdão, para confessar o seu pecado e restaurar essa comunhão. Não seja orgulhoso. Eu não vou. Se ela não vir falar comigo, eu também não vou. Vimos muito isso em crianças também. Os dois brigam, a mãe bota, o pai bota um de frente para o outro, peça perdão. Só se ele pedir primeiro. Peça perdão. Só se ele me pedir primeiro. Não é assim? Você que tem filho, você que tem 2, 3 crianças, 4, 5, conheço um casal que tem 6. Não seja orgulhoso. Isso é para você também, adulto. Seja humilde. Reconheça seus erros, não justifique, não tente encontrar desculpas. Seja específico quando você comete um pecado e procura a pessoa para confessar este pecado. Seja específico no seu erro. Deixa dessa conversa de dizer, por exemplo, se algum dia eu te ofendi, me perdoa. Olha o se e você está botando muito por cima, está generalizando tudo. Igual eu fiz com o padre. Se algum dia eu te ofendi, me perdoa. Ou se não, se eu tiver errado, se eu falei alguma coisa para você, se eu falei, me perdoa. Às vezes você chega, olha, fulana, me perdoa se eu te magoei. Mas você sabe como é, não é? Às vezes a gente fala coisas sem querer. Ô irmão, se você faz isso, se você procede dessa maneira, você está se mostrando, você está demonstrando um coração orgulhoso. Não é um coração humilde, uma disposição de reconhecer o erro e pedir perdão. Seja específico, meu irmão. Me desculpa, eu falei coisas duras para você. Eu falei palavras que eu me arrependo. Não era para me ter dito isto. Por favor,
me perdoa. Seja específico. Pastor, eu julguei o Senhor, me perdoa. Irmão, eu fiz algo que não era para ter feito. Eu cometi este pecado e deixa explícito o que é. Eu menti, eu levantei falso, eu te acusei. Me perdoa. A mesma coisa serve nosso relacionamento para com Deus. Quando vamos orar, Senhor, meu Deus, me perdoe os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Ei, peraí. Vamos dar nome aos bois? Senhor, hoje eu chamei um palavrão, hoje eu me irritei no trânsito, hoje eu falei grosso, ignorante com minha mãe. Vamos dar nome aos bois para a gente poder reconhecer quem somos e o que há dentro de nós para tratarmos. Porque se formos genéricos, nunca iremos tratar o pecado da maneira correta. Não importa o tamanho do seu pecado. Deus deseja que você se arrependa. Não importa o que você fez, Ele quer que você se arrependa, para que Ele possa te perdoar, e Ele quer que você confesse os seus pecados diante do seu irmão, a quem você ofendeu, seja o que foi que você fez, para que essa comunhão seja restabelecida. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. E por último, não deixe de confessar seus pecados por medo das consequências que virão. Muitas pessoas preferem esconder os seus pecados por medo das consequências. Se você está com medo da consequência, então você deve pensar antes de fazer. Antes de cometer o erro, antes de pecar. Olha, se eu fizer isso, vai acontecer isso, isto e isto. Então eu não vou fazer. Agora, depois que você faz, tenha humildade, tenha coragem. Não seja orgulhoso de chegar e pedir perdão, confessar os seus pecados. Eu fiz, eu estou arrependido. Me perdoe. Ah, pastor, o senhor não sabe o rebuliço que isso vai dar. Confie na graça de Deus, meu irmão. Se você tem medo do rebuliço, da briga, como diria o irmão Luiz, do arranca-rabo, que isso vai trazer para você, então não cometa o pecado. Mas depois que você pecar, agora você tem que se arrepender e confessar o seu pecado. Confessai os seus pecados uns aos outros. A Deus e ao irmão a quem você ofendeu. Buscai a reconciliação, a comunhão e a paz. Ó Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelos Teus conselhos. Obrigado por Tua graça em nossas vidas. Nos abençoa, Senhor Deus, nos protege. Que neste sábado possamos estar aqui com os jovens, que eles possam se sentirem motivados a vir, para que possamos aprender mais da Tua palavra, os Teus conselhos. No domingo, Senhor Deus, queremos estar aqui novamente com a Tua igreja, com o Teu povo, com os crentes em Cristo, louvando o Teu nome, aprendendo de Ti. Com isso, contamos com Tua graça e proteção, Senhor. Nos livra de todo o mal. Em nome de Cristo Jesus. Amém.